Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite! Hoje, mais uma live da nossa iluminação diária. Sejam muito bem-vindos. É muita felicidade estar aqui com vocês, fazer essa live para que a gente possa sempre aquecer o coração de todos vocês. Já tem aqui a Moncal, muito bem-vinda, querida. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a todos vocês que estão aí recebendo já o nosso carinho. Mon, por favor, clica aqui nesse coraçãozinho pro Instagram já reconhecer que essa live é bem relevante e ela já disparar esses convites para todo mundo, tá bom? Cissa, tudo bem, querida? Muito obrigado. Vem, muito bem-vinda. Lembrem sempre de clicar nesse coraçãozinho aqui e também nesse aviãozinho, porque o aviãozinho você pode mandar diretamente para as pessoas que são seus amigos que podem se interessar por essa live. Meu cabelo tá um pouco bagunçado, gente. Desculpem. Vamos lá. A Amandinha já está aqui conosco com bastante satisfação. Conversa para a gente iniciar essa live bastante maravilhosa com essa menina incrível. Vocês vão adorar ela, gente. Hoje a gente vai estar falando sobre os 10 fatores. Olá, querida! Tudo bem? Olá, 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 tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo certo. Que ótimo, Mandinha. Primeiramente, eu sei o quanto sua vida é corrida, então quero te agradecer imensamente pela doação do seu tempo, de Uhum. você estar aqui conosco para a gente aquecer o coração dessas pessoas, tá bom? Tá ótimo, maravilha. Obrigado, obrigado. Você é sempre uma menina doce. Mandinha, me conta, como é que é essa questão dos 10 fatores? Como é que funciona isso? Mas antes da gente começar, eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui online com a gente, que é a Caterine, É, Tatiana. entraram algumas pessoas no meu Instagram aqui. Ah, é? Ah, que ótimo! Bem-vindos, pessoal. Entrem mesmo. Vem cá ver essa menina maravilhosa fazendo essa live. Acho que eu Nossa, nunca na minha vida fiz uma. Nunca na uma minha vida live. fiz. É, pois é, então eu tô aqui achando bem engraçado. Eu É, gostei desse filtro que você colocou aí, desse palhaço. O que se você topar, a gente faz junto. não, vamos sem, vamos sem. Vamos normal. Vamos normal. É, Tá certo. bom, Então, oi, gente. pessoal. Ah, perfeito. Por favor. É só dar um oi, é um prazer estar aqui com vocês. Então eu separei aqui, eu não sei, enfim, quem está entrando, não sei qual o nível de conhecimento das pessoas sobre o budismo, Aham. não sei o quanto elas já tiveram, enfim, acesso, então eu vou explicar, mas vou explicar também bem assim, Do bem Beabá, né? beabá, até para as pessoas não ficarem confusas, né? Isso, Mas exatamente. até porque a gente usa algumas palavras que ainda são em japonês, mas que a gente pode traduzir e ficar claro para todo mundo. É porque nós somos bilíngues, tá, gente? É, o Léo pediu para mim, e aí eu fui estudar um pouco sobre esse princípio de Jigyo-Keta, né? Que nada mais é prática budista individual e prática altruística. É só isso, né? O Jigyo é a prática individual e o Keta é a prática altruística. O que que é isso, Altruísta. né? Então, a prática individual é aquilo que a gente faz sozinho mesmo. Então, é Isso. sentar na frente do Goronzon. Para quem não sabe, a gente pratica budismo. A gente tem um pergaminho, né? E ali dentro tem as escrituras. Então, a gente senta diante daquele Goronzon, que nada mais é do que a minha própria vida. E aí, ali a gente faz a oração, Nam-myoho Renge-kyo. E, além disso, tem a leitura do Sutra de Lótus. Então, o Gongyo Daimoku, o que a gente estuda no budismo, né? A gente tem jornais, revistas, então tudo que a gente estuda também faz parte da prática individual e isso tudo é um grande combustível para gente se munir e ir para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Mais ou menos isso que é a nossa prática individual, né? Perfeito. E aí, só que não adianta nada a gente ter todo esse combustível
e estudar e se aprimorar se a gente não passa isso adiante, né? Se a gente guarda só pra gente. Isso seria uma prática egoísta. Sim, comparando, seria como alguém ter uma vida acadêmica, estudar, fazer mestrado, doutorado, e depois não dividir esse conhecimento com o resto das pessoas, né? Seria uma coisa egoísta. Então, a ideia do budismo é justamente levar isso a outras pessoas. Então, tem as visitas, tem os encontros que a gente faz, as reuniões para as pessoas novas, para elas entenderem melhor, para elas conhecerem melhor, para elas terem noção do que é, do que significa, se elas estão com alguma dificuldade na prática ou na vida delas, para elas entenderem a diferença que aquilo pode fazer na vida delas. E essa prática de vida a vida, né, para as outras pessoas, é a prática altruística. Então, Isso. não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, é maravilhosamente o que você está dizendo, porque assim, a maioria das pessoas, né, a gente pensa qual é o fundamento, né, de uma prática altruística. O Uhum, porquê que a gente faz essa prática altruística, né? Porque não é simplesmente a gente fazer uma prática. Ah, porque eu quero me desenvolver. Quando a gente pensa dessa forma, é como a Amandinha disse lindamente, é uma parte egoísta da nossa vida. Agora, quando você entende que lá atrás, quem está aqui nos acompanhando diariamente, sabe do que eu vou dizer, que são os 10 estados de vida. Quando a gente está lá no estado de vida, quase chegando no estado de Buda, que é o estado de vida mais avançado, é o estado de Bodhisattva, que é quando a gente coloca para fora essa prática que a Amanda disse, que é altruística. Não é isso, uhum. Amandinha? Isso, correto. Perfeito. Pode falar. É porque assim, você fazer a sua prática individual, uma vez que você encontra uma rotina, você consegue dar continuidade. Mas se você fizer isso sozinho por muito tempo, você vai Sim, acabar, assim, aquilo vai acabar ficando uma coisa vazia, sim. que é mais ou menos a nossa vida, né? A gente está vendo agora o quanto a gente sente falta de contato humano. Para além das coisas que a gente precisa fazer, de trabalho, de mercado, o contato humano mesmo, de encontrar com seus amigos, de encontrar com a sua família, de conversar com o vizinho, né? Essas coisas Exato, básicas, sabe? Então, exato. a gente tá todo mundo sentindo aí isso, né? A gente queria tanto ficar em casa, muita gente fala, pô, queria tanto ficar mais em casa. Agora a gente tá em casa o tempo todo e a gente O sente tempo todo. falta de estar na rua, de conversar com as pessoas, né? Na verdade, muita gente não sente falta de sair, mas as pessoas sentem falta do contato com o outro, né? É com as pessoas que a gente. Porque nós seres humanos, né, Amandinha, a gente tem muito contato. Nós precisamos do contato humano. Uhum. Então, somos esse bicho que precisamos olhar o outro bicho. Então, gente, no bom sentido desse bicho, tá? É o bichinho humano. Como diz aquele cara, o ser humaninho. Quando a gente percebe dessa forma, né, a gente precisa desse contato. Tudo bem, eu estou aqui na minha casa com os meus familiares, eu não estou tendo contato? Estou, só que chega um momento que passa não é nem enjoo, mas a gente precisa de outros contatos para a gente estar aliviando a nossa mente. É uma coisa voltada mais para a psicologia emocional. Aí quando a gente encontra as outras pessoas, a gente vai falando sobre outras coisas, a gente muda a nossa postura. Hoje talvez eu tô brigado com a Amanda, que a gente mora junto. Aí eu tô brigado com ela. Aí quando eu saio de casa, eu vou aliviar a minha cabeça com outros envolvimentos humanos. Então, é essas trocas que são necessárias. Agora, com o isolamento, como a gente está fazendo isso? Então, esse isolamento está fazendo com que a gente possa se renovar nessa questão de contato físico, né, Amandinha? Sim, sim, sem dúvida. Acho que esse é o momento que, enfim, por exemplo, eu tenho muitos amigos que moram sozinhos, alguns com depressão, então é um momento muito duro para eles. E aí eles Sim. estão fazendo um esforço absurdo, e aí é muito comum, de noite eu faço aquela ronda, tá tudo bem, pergunto para cada um, sabe? Sempre Que tenta bonitinho. fazer a live, sempre manter contato, porque é um momento muito angustiante, assim, né? E se a gente não pode estar junto fisicamente, que a gente esteja junto de alguma maneira. Aqui no prédio também eu vejo que existe isso. Por exemplo,
Os porteiros, eles sentem muita falta de conversar com as pessoas, sabe? Sim. Muita. Já é uma profissão que ele fica sozinho ali. Ele não tem Solitário. contato. É Uhum. só uma pessoa que passa ou entra, né? É Exatamente. contato passageiro. Então, imagina agora que ninguém está passando. Exatamente, exatamente. Então, Nem live ia resolver, né, para eles. e Porque não aí, está tendo esse contato. além disso, tem uma outra coisa que tem a ver com o altruísmo, né? Que é você fazer não só por você, mas pelo outro, que é o fato de, sei lá, as pessoas furando a quarentena, né? Ah, eu vou furar a quarentena porque eu preciso ir no aniversário de fulano, ou porque eu preciso ir na festa de fulano. Você, na verdade, está sendo muito egoísta, porque, as pessoas vão passar mais tempo na quarentena porque mais gente está furando, e outra, você está colocando a sua necessidade sendo mais importante do que a necessidade do coletivo no momento. Né? Porque nesse Exato. momento não existe outra coisa mais importante do que derrotar isso. Né? Exato. Então, não existe. Exatamente A isso. minha necessidade individual, a não ser comer e beber água, não tem nada mais importante do que isso, né? É a saúde das Sim, pessoas, assim, isso é o sim, primordial. Então, a sim, gente renega tanto isso diariamente, né? Muita gente nunca fez um check-up na vida, a pessoa sequer sabe se é grupo de risco. Então, se a gente sim, sai na rua, a gente está botando essa pessoa em risco, né? Eu não fiz o sim. teste, você não fez o teste, a gente não sabe. Então, Verdade. a prática altruística, acho que ela também é um momento que a gente tem que se observar, porque se a gente quer ensinar o budismo para outra pessoa, a gente tem que ser um exemplo, né? Sim, A sim. gente tem que É ser perfeito. um exemplo para essa pessoa olhar e pensar assim, pô, essa pessoa é uma pessoa bacana, né? Sim, E não é só de sim. conquista de coisas materiais ou de emprego, não isso. Mas que tipo de ser humano é esse que está aqui na minha frente, né? É Então a é uma. percepção, né, Mandinha? Abrir Exatamente. as nossas percepções para não estar focado somente no nosso umbigo, né? Olhando para baixo. Quando a Isso. gente abre a nossa percepção, a gente consegue entender e visualizar a dificuldade do outro. Por exemplo, Mandinha, a Érica Pompeu falou aqui que ela quase se entregou nesse momento de quarentena. Ela só não se entregou porque a família dela percebeu logo. Uhum. Então, olha Sim. que vantagem a família ter percebido, né? Sim, exatamente. Eu tenho amigos que diariamente mandam mensagens que você fica atento. Você fala, ó, opa, isso aqui, entendeu? Tem que ficar atento, tem que ir lá falar com Sim. ele. Aí fala para os outros, gente, vamos fazer hoje uma live, vamos encontrar, porque ele mora afastado, entendeu? Então vamos encontrar Aham. online. É, Sim, vamos ficar ali 1, 2 horas conversando, sabe? Então sim. exige a atenção da gente também, né? Claro, claro. E aí é incrível, porque quando a gente fala sobre uma prática, né, budista, que a gente tem a nossa prática altruística e a prática individual, a gente coloca nessa questão as duas no mesmo momento de vida, né, Amanda? Eu penso Uhum, assim, porque quando eu estou fazendo a minha meditação, quando eu estou fazendo recitando o meu mantra, e aí naquele momento eu consigo perceber uma mensagem de uma amiga, né, falando, eu gostaria de conhecer o budismo, e eu me colocar ali à disposição para estar conversando e tal, isso nos traz os dois momentos de prática, porque eu estou abrindo a minha percepção para o outro e também estou abrindo para mim, porque eu também preciso da minha sanidade mental, né? uhum. Sim, sim, claro. E pensando nisso, assim, acho que às vezes a gente quando a gente fala de prática altruística, a pessoa acha que a gente tem que conversar obrigatoriamente com o mundo todo ao mesmo tempo. E não é isso, é nos pequenos lugares, nos espaços que a gente ocupa, seja no nosso trabalho, no local que a gente mora, nas pequenas Perfeito, comunidades que a gente frequenta. É disso que a gente está falando. Então, aqui no prédio, várias perfeito. pessoas. Aqui tem uma mulher que todo dia, que uma vez por semana ela se oferece, ela vai até o centro e leva comida para moradores de rua. Então ela recolhe aqui água, sanduíche, enfim, os moradores todos se param, Legal. deixam lá embaixo, ela pega, coloca no carro e vai ela e um grupo lá. Então tem alguns médicos que moram no prédio se ofereceram para examinar as pessoas idosas, para elas não terem que sair, sabe? Uhum. Esse tipo de A, coisa. a Cacau Protásio, né? Você deve conhecê-la, saber quem é. A Cacau está fazendo esse mesmo movimento, né? Ela sai com um carro de som e ela vai pedindo nos condomínios aí na Barra da Tijuca, pelo que eu percebi. E aí essas doações que as pessoas estão fazendo, ela está distribuindo para as comunidades, porque, como a Amanda disse, nesse momento
qual é a nossa ação, a nossa necessidade? É comer, beber. Porque Uhum. nem dinheiro a gente está precisando. A gente está precisando de dinheiro para comer e beber. Uhum. Então, se a gente. Tem gente que não está trabalhando. Tem gente que não tem condição de ir trabalhar porque adoeceu, ou então quem é da família ou quem tem o emprego adoeceu e não pode ir trabalhar, porque outro dia eu postei, Amanda, não sei se você viu, mas eu pedi para que as pessoas, os meus seguidores, encontrassem com os profissionais que são, que a gente chama de invisíveis, e agradecessem a eles por eles estarem na rua trabalhando por nós. Que Sim. são os lixeiros, que são os motoristas de ônibus, que são os policiais, todas essas pessoas que a gente encontra na rua e que a gente, ao mínimo, ao menos a gente nem olha para eles, hoje, nesse momento, eles estão ali fazendo o trabalho deles para a gente que está em casa. Eles não tiveram a chance de, assim, não que a gente está tendo privilégio, mas é um privilégio sim a gente estar em casa e não estar sendo expostos à doença. Eles Sim. estão sendo expostos. Sim. Então, eu pedi para que as pessoas pudessem, em um momento próximo, tirar uma selfie em agradecimento a essa pessoa, né? Uhum. Mas se não der para tirar selfie, não tem problema, pelo menos fala. Se não tiver vergonha ainda, pelo menos chegue em casa e ore para ela ver dessa pessoa. E isso eu acho que com certeza dá para ser feito. Então, dessa forma, a gente está fazendo, né, como você disse, né, alimentando uma onda de prática altruística, né? Por exemplo, tem quem continua recebendo um salário, por exemplo, tem lugares, sei lá, salão de beleza, uma coisa que fechou e alguns salões eles fizeram meio que uma vaquinha online. Então você vai lá e pode ajudar o salão que você já frequentava no seu bairro, sabe? Sim, Você- sim. então Olha isso. existem várias coisas que você pode fazer, se Sim, você não tiver dinheiro, divulgar essas ações, né, para sim, ajudar ao seu redor. E acho que o budismo, como ele é de vida a vida, também é isso, assim, não é você necessariamente falar com o mundo todo, né? É você falar com a sua sim. aldeia para falar com o mundo todo, assim, né? Exatamente. É Porque exatamente isso. e aí você estava pensando muito sobre, enfim, o que eu faço, né? Que no caso eu escrevo para televisão, para cinema, que é contar histórias, e aí eu estava procurando algumas coisas sobre esses assuntos, assim. E aí eu Perfeito. peguei um poema da Maya Angelou, é uma escritora bem famosa. Ela faleceu Brasileira? já. Não, não, acho que ela é americana mesmo. Ela Uhum. faleceu, acho que tem uns 4 anos. Enfim, tem um poema que ela fala, na verdade, parece-me que a coisa a fazer é se preparar para que você possa ser o arco-íris na nuvem de outra pessoa. Alguém pode não gostar de você, alguém pode não se parecer com você. Mas mesmo assim, eu posso não dançar as suas danças ou falar a sua língua, mas seja um arco-íris na nuvem de outra pessoa. E acho que é Que meio que lindo. isso que a gente tem que tentar fazer com essa prática altruística. Assim, a gente faz a nossa prática individual da maneira mais séria possível, né? A prática individual é um compromisso que você tem com você mesmo, Sim. né? E aí a altruística é o que você vai colocar no universo, né? Perfeito. Perfeito. Quando a gente procura querer ser esse arco-íris, né, Mandinha? Uhum, Porque é mais uma. É um querer, porque às vezes a gente está tão acomodado na nossa própria vida, né, da gente estar deixando levar ao comodismo. Ah, tá tudo bem, não, eu também estou precisando. Porque, gente, quando nós decidimos ser arco-íris na vida das pessoas, automaticamente parece que parece não, é uma onda de tanta positividade que você acaba atraindo para você, porque só o fato de você fazer o bem a outra pessoa, você está fazendo bem a você mesmo. uhum. Então, quando a gente sai desse comodismo da gente querer olhar para o outro, querer ouvir o outro, e Amanda, me conta, o que que você tem para falar para mim? E você ouvir ela. E aí o que ela falar, porque ontem eu passei mal, e você trocar de assunto, é porque você não me ouviu. Às Sim, vezes a gente fica tão no automático que a gente nem percebe que a gente não está ouvindo o outro. E aí, simplesmente ligar, igual a Amandinha falou, fazer uma live, perceber numa frase de algum amigo, de algum familiar, que está tendo esse desnivelamento de emoções, a gente entrar e ser esse arco-íris
Para mim, Amanda, eu já vejo assim que é como a natureza. Tudo na natureza, tudo, sem falar do humano, tudo na Uhum. natureza é para servir para alguém. A zebra serve de comida para o leão. E o rio serve para nos alimentar. A árvore serve para nos alimentar, né? As plantações, as vegetações. Bom, portanto, e o ser humano serve para quê? Sim. Sabe? Alguém já parou para pensar nisso? Para que a gente serve? E aí, quando a gente não sabe para que a gente serve nesse mundo, que a gente só serve para destruir, ah, F, né? Não tem problema, eu vou destruir. Essa falta de percepção acaba atraindo para esse mundo uma onda tão grande de negatividade e acaba trazendo esse caos que a gente está vivendo hoje. E aí, hoje, Amandinha, eu estou falando isso porque eu vi um vídeo hoje incrivelmente lindo que ele fala sobre um cara que está contando uma história para o filho dele. E aí ele fala, e o filho pergunta: Papai, conta aquela história de novo de 2020, porque eu Uhum. adorei. Aí ele começa, porque lá na história Uhum. de 2020 aconteceu isso, estava acontecendo tal, 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 as pessoas estavam destruindo o planeta, ninguém estava se falando e tal. E aí um vírus, um ser pequenininho, veio para trazer toda essa união, essa comoção e fazer trazer de volta. E depois, quando esse vírus vai embora, as pessoas decidem continuar naquele mundo que se tornou e não aquele mundo que era. Uhum. Então a gente precisa entender qual é a função do ser humano, que é servir ao outro. E quando você serve ao outro, servir à natureza, servir ao outro ser humano, traz a satisfação do nosso propósito de vida, né? Sim, só que eu acho que é importante a gente pensar em construir este outro mundo, né? Porque a verdade é Hum, que a gente é muito adaptável, é muito fácil para a gente voltar para o lugar confortável que muitos de nós do estavam passado. antes, né? Certo, Exatamente. Eu acho certo. que esse mundo melhor, eu acho que a gente vai ter que lutar muito para construir, né? Sim, Porque se a gente descobriu que, na verdade, é bem frágil para simplesmente a gente ter que ficar em casa ou ser dizimado, né? sim, sim, A sim, com gente, certeza. o ser humano, ele consome muita coisa e ele, para a natureza, ele produz pouco, né? Ele consome muito animal, ele consome muito vegetal, ele consome muito tudo, mas ele produz pouco para a natureza. O que ele dá de volta, e acho que a gente, prática altruística tem a ver com isso, a gente dá de volta, né, para o universo, colocar uma outra energia no universo que não só comprar coisas, né, ou povoar, ou poluir, né, ou destruir, colocar um outro tipo de energia humana, né, Sim, nisso. sim, Acho que é isso perfeito. que é importante. Eu estava até pensando nisso, tem um autor indígena, o nome dele é Ailton Krenak. Enfim, ele já foi na Flip, ele é um cara que ficou famoso, ele é um grande líder indígena. Legal, E ele tem um livro que, na verdade, é uma palestra dele, mas ele ficou famoso, é um livro pequenininho. O nome perfeito. é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E Olha, aí ele fala isso, assim, ele fala que para a gente adiar o fim do mundo, a gente sempre tem que contar uma outra história. Então, se as coisas negativas acontecem, a gente não pode se render a elas, né? A gente tem que, de alguma maneira, resistir, contando uma história, dançando, vivendo, é, aproveitando aquilo da melhor maneira possível e nos tornando mais próximos da Terra e não, né, distantes, perfeito, como se a Terra fosse uma coisa, o mundo que a gente ocupa é uma coisa e a gente é outra, né? Nós somos a perfeito. mesma coisa. Eu acho que o budismo ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa unidade, assim, sabe? A gente não está separado, a gente não está desvinculado. É o Sim, contrário disso, né? Por isso que se a gente está aqui junto, a gente tem que tentar fazer o melhor disso para todo mundo, sim, né? perfeito. Essa onda de fazer o bem, né? O momento que você olha para uma pessoa com desdém, com reprovação, sem você perceber que aquela pessoa ela também tem um estado que a gente chama de estado de Buda, que esse estado de Buda significa, gente, que não é que ela é excepcional ou celestial, é que ela também tem a capacidade de se renovar. Ela também tem a capacidade de se tornar
uma pessoa boa, vamos falar assim, né? Nesse Uhum. contexto que a gente está falando. Então, é importante a gente entender essa questão. Então, quando a gente olha para a pessoa e olha para ela com menosprezando, ou não quero falar, lá vem o Léo de novo. Então, quando a gente pensa dessa forma, e somos seres humanos, gente, é normal. Só que a gente tem que entender que quanto mais a gente desapegar desse olhar, que é uma coisa como a Amanda disse, que é bem intrínseco, né, Amanda? É bem orgânico em nós, que a gente Sim, está sim. acostumado. Quando a gente desapega disso, a gente percebe, opa, eu estou fazendo aquilo de novo. Isso volta para você. Então, alguém também vai te olhar de alguma forma. Pode ser não aquela pessoa que você pensa que aquela pessoa seja fraca. Né? Porque quando você olha para desdém para uma pessoa, é porque você acredita que essa pessoa seja fraca, menos do que você. E aí, você pensa que ela não tem capacidade para isso. Mas vem uma pessoa que acha que você também é mais fraco do que ela e vai te olhar dessa forma. E você vai sentir a mesma sensação que essa pessoa aqui sentiu. Então, é uma questão que é cíclica, né? Que a gente chama na saúde de efeito cascata. É uma pessoa que faz com a outra, que faz com a outra, que faz com a outra, que faz com a outra. Então, a gente percebendo isso, a gente tirando mão, quando acontecer com você, você vai entender o que aquela pessoa está fazendo. Não é que você vai deixar de sentir isso para nunca mais te acontecer. Vai diminuir. Mas quando você perceber, você vai saber se impor. Impor não no sentido de revolta, mas você saber se colocar naquele lugar e falar: oi, não há necessidade de você me tratar dessa forma. Você vai perceber mais. Então, essa onda, né, como a Amanda está dizendo, essa onda altruística, ela é muito importante. Mas, Amandinha, o que eu venho colocando sempre aqui para as pessoas nesse momento dessa live é uma frase que desperte o seu verdadeiro eu. Esse despertar do seu verdadeiro eu é quando também você se olha. Porque para partir do momento eu precisar olhar para essa pessoa que está aqui, eu também preciso me olhar. É como se fosse um copo d'água. Eu sempre gosto de falar esse exemplo. Eu estou aqui com um copo de água, um copo. Se ele está vazio, a Amanda está com sede. Como é que eu vou dar água para Amanda? Toma aqui, Amanda. Ela vai pegar o copo está vazio, e ela vai, uai, Léo, não tem água. É a mesma história com a gente. Para eu poder ter uma prática altruística, para eu ter uma prática de eu querer desenvolver a Amanda, desenvolver que eu chamo não de superioridade, mas de uma questão de compaixão, de empatia, talvez, também. Quando eu percebo isso e eu querer ajudar a Amanda de alguma forma, eu preciso pensar o seguinte: será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu estou preenchido? Porque às vezes eu preciso ser preenchido nesse momento. Eu tem hora que eu preciso, porque eu não tenho capacidade nenhuma de preencher ninguém, porque o meu copo está vazio. Como é que eu vou matar a sede de alguém? Então eu preciso encher o meu copo de água, de sabedoria, de prática. Então a prática individual também é muito importante. A Aí eu verdade é que consigo. a gente tem pouco tempo no mundo, assim, na vida, a gente tem pouco tempo para parar e dedicar a gente, né? Teve um dia que eu vi Uhum. uma pessoa falando que, eu acordei, fiz, sei lá, vários serviços domésticos, um monte de coisa, e aí só parecia que eu não tinha feito nada, porque ela ainda não tinha trabalhado, mas na verdade ela tinha feito um monte de coisa. Entendeu? É só porque você não produziu uma coisa para o outro, né, que é o trabalho, é porque, eu não fiz nada. Não, na verdade você fez um monte de coisa, né? Isso é uma ilusão. A gente faz um monte de coisa do nosso dia. É que Sim. se a gente não tá trabalhando, muitas vezes, tanto é que é muito comum, né? Eu peço assim, Léo, se apresenta. Você vai falar seu nome e sua profissão. Quer dizer, você não fala quem você é, você fala o que você faz, né? Sim. A gente tem pouco tempo para refletir sobre a gente, para se olhar. Então, a prática individual, ela te coloca nesse lugar, né? De sentar ali e de refletir, assim. Então, muitas vezes eu tô fazendo na minha Horenge Kyo e eu tô conversando comigo mesma, sabe? Isso. E planejando, repensando minhas atitudes e pensando como fazer aquilo de uma maneira mais sábia, mais corajosa, sabe? Que não vai ser bom só para Perfeito. mim, etc. Entendeu? É uma conversa mesmo. Por isso que eu tenho que me concentrar para me conectar comigo mesma, assim, sabe? E a verdade é que a gente tem um monte de distração ao nosso redor pra gente
às vezes, escapar de lidar com a gente mesmo, né? Sim, sim. São armadilhas que nos acontecem para que a gente possa sair um pouco da gente, mas quando a gente percebe isso, a gente tem que voltar. A gente precisa voltar a nos perceber, porque a partir do momento que eu consigo me perceber, eu tenho total sabedoria e capacidade de ajudar o outro. Então, por isso que é necessário, por isso que o budismo de Nichiren Daishonin, que é esse que eu e a Amandinha, a gente realiza, que a gente pratica, essa filosofia budista, ela é muito maravilhosa porque ela entende exatamente isso. Esse momento que nós estamos vivendo, que a gente chama dos últimos dias, não que o mundo está acabando, gente, é só uma terminologia, tá? Esses É porque últimos dias. essa terminologia tá muito precisa, né? Exatamente, pô, muito bem colocado, Amandinha. Esses últimos dias, gente, que a gente está passando, esses últimos dias, quando a gente colocar ela, perceber, ele tá um caos. Então a vida tá dessa forma. Quando a gente se entrega, a gente funde a esse caos, é mais um no caos. Agora, quando a gente percebe, falando, opa, não, eu quero ser diferente dessas pessoas aqui, eu não quero estar no meio desse caos. Aí a gente decide fazer uma revolução. Só que para eu fazer uma revolução, para eu entender que isso faz bem, porque isso vai acabar refletindo em mim, porque se eu faço bem, eu mudo uma cultura, eu posso mudar até mesmo o presidente do Brasil, sabe? Porque a gente vai estar mudando a cultura. E o próximo presidente ele pode ser educado numa nova cultura e ele não vai querer fazer atrocidades, que é o que a gente vem vendo nesses últimos tantos anos de Brasil. Então, o que a gente precisa ver e entender que a nossa capacidade de que a gente o presidente da Soka Gakkai, Ikeda Sensei, ele fala o levantar-se só ele pode mudar um país. Então, uma única pessoa fazendo esse movimento, a gente muda um país. Então, imagina todos fazendo isso. A gente pode mudar o mundo. Então, só que é necessário, é importantíssimo eu me mudar. Porque se eu não me mudar, eu não tenho capacidade nenhuma para ajudar um outro. Sim, e a gente às vezes tem muita dificuldade de acreditar nessa coisa de levantar-se só ou de uma pessoa muda o ambiente quando é com relação a gente, né? Mas a gente sabe reconhecer muito rápido quando a gente tem um chefe que contamina todo o ambiente de maneira negativa, né? Sim, A gente reconhece sim, muito rápido. Então, se uma pessoa pode fazer isso para o mal, né? Para deixar um ambiente tóxico, difícil, por que a gente não pode fazer isso ao contrário, né? sim, E perfeito, aí perfeito. criar uma outra onda. Às vezes a gente é muito mais generoso com o outro do que com a gente, né? Do que com a gente é capaz. A gente é capaz de muito, né? Então é sobre evidenciar esse meu potencial humano, né? A gente sabe que o mundo é imperfeito. Então, assim como o mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos. E a prática individual é para aprimorar esse meu eu, para que eu possa contribuir para o todo, né? Para o coletivo também. Sim, perfeito. Essa prática da gente fazer a diferença na vida das pessoas e a gente entender que somos capazes é importante para mudar o país, como a Mandinha diz. E se a gente perceber que uma energia positiva ela tem muito mais força que a negativa, só que a gente não percebe essa diferença de potencialização. Sabe por quê? Que a gente está muito aqui. Num caminho de sintonização de energias, a gente fica muito contrabandeando para o lado de cá, do negativo. Só que quando você começa a contrabandear para o lado de cá, do positivo, contrabandear parece coisa ruim, né? Quando a gente passa para o lado de cá, a gente vem para a positividade, a gente começa a perceber que, caraca, olha, eu estou trazendo mais pessoas bacanas e a positividade vem acontecendo na minha vida. As coisas todas que antes me irritavam, que antes não faziam sentido, agora já fazem. E aí você começa a ver que a energia positiva, em um dia, você consegue resolver um problemaço. Que antigamente você pensaria que levaria meses, anos, talvez. Então, Sim. a energia positiva, ela é muito maior. Não é verdade, Amanda?
Sim, e aí pensando nisso também, essa coisa de energia positiva e negativa, eu acho que a gente é importante dizer que eu não posso mudar o outro, né? O Perfeito, outro precisa perfeito, se perfeito, munir. perfeito. Eu posso ser um agente positivo na vida de uma pessoa, mas eu não posso mudar essa pessoa. Isso é uma coisa sobre a qual ela é responsável. Então, quando eu me Sim, posiciono no mundo, na verdade, eu sei que eu não posso mudar o outro. A única coisa sobre a qual eu tenho um pouco de controle é a maneira como eu me coloco no mundo. E perfeito. aí eu tenho que me colocar da maneira mais positiva, mas eu não posso mudar o outro, né? Isso é uma coisa que, isso é uma decisão que essa pessoa vai ter que tomar e Sim, trabalhar e lutar para ser o melhor e o melhor dela. O sim, que a gente sim. acredita, o que nós budistas acreditamos é que o outro tem total capacidade de evidenciar o melhor e o maior potencial humano da vida dele, né? Perfeito. A É gente acredita que exatamente isso isso. não é uma coisa exclusiva para pessoas iluminadas, não é uma coisa, você. Não, não é isso, né? Qualquer pessoa tem a capacidade de evidenciar o seu melhor. Exato, exato. E nem aquela questão de se afastar, né, Amanda? De ir para um lugar afastado, abdicar da vida cotidiana, né? Sim, sim, exatamente, porque é verdade que quando você se isola, você vai deixar de viver muitos problemas, né? Porque você está afastado de pessoas, afastado de coisas que podem dar errado, né? Quando você está no mundo é quando você vai ser provado. Então, eu sento aqui, acordo de manhã, faço meu daimoku, e aí vamos supor que, enfim, a pandemia acabou, eu vou trabalhar, eu vou pegar um ônibus, e aí quando eu for pegar um ônibus, o cara não vai parar num ponto para mim, eu vou xingar ele, sabe? Ou então eu vou entrar e ele vai me maltratar e eu vou devolver do mesmo jeito, né? Quando você se isola, você não tem que lidar com isso, né? Se uma pessoa Perfeito. ela vai meditar longe, quando ela voltar para essa realidade, ela vai ter que lidar com tudo isso. Então, é o Espero. momento que você vai ter que colocar em prática aquilo que você sentiu no momento. Ah, exato, exatamente. E aí fica em xeque toda aquela situação que você estava vivendo afastado, né? É, quando a gente, no outro dia, nós conversamos aqui, Amandinha, sobre mestre e discípulo. Uhum. E aí eu falei muito, nós falamos muito nessa questão de mestre e tudo. E o mestre vem dizendo exatamente o que você disse. Ele sabe que ele não muda o outro. Por isso ele é mestre. Ele conduz. Ele fala: "Eu sigo por esse caminho e eu fiz isso, foi muito bom para minha vida. Se você quiser, pode vir." O discípulo, ele tem que entender essas questões, se conectar com o coração desse mestre para aceitar esses direcionamentos. Porque hoje, Amanda, eu não sei se você concorda comigo, mas as pessoas estão muito querendo ser líder. Praticamente todo mundo é muito cacique para pouco índio. Então a gente vai observando as pessoas que tem muito. Eu acho que tem um pouco das responsabilidades das redes sociais, né? Porque hoje todo mundo tem um lugar de voz, todo mundo tem um lugar de falar. Então eu posso postar qualquer coisa que eu queira, eu posso falar mal de quem eu queira. E as consequências talvez não venham. Né? Ou então somente um bloquear, que é Uhum. praticamente pouca coisa. Mas quem estará apto para ser discípulo? Então, o que eu quero colocar aqui nessa nossa live, nesse nosso assunto, é sobre quem quer e tem coragem de ter uma prática individual. Porque ter uma prática altruística de você se levantar e falar, eu vou ligar para aquele amigo, quero criar um grupo de estudo, enfim, N coisas, isso a gente tem. Mas ter a coragem da gente saber que você precisa colocar tudo aquilo ali que você está falando em prática, que você precisa fazer tudo, toda a sua vida, né, em prol daquela prática, é uma prática diária, que é como se você estivesse fazendo uma dieta. E quem aqui, assim, normalmente, as pessoas que fazem uma dieta cotidiana, de segunda a segunda, e não sai da dieta, o nutricionista passou aquilo ali, você faz direitinho. É muito difícil para nós humanos. Então, uma prática individual, ela é praticamente isso também. Quando a gente faz uma prática altruística de eu ajudar o outro, é muito fácil. Amanda, ó,
vai fazer daimoku, viu? Você precisa fazer daimoku, você precisa fazer o Gongyo todo dia à noite, você precisa ler esse livro, você já assinou o jornalzinho do budismo, você está lendo as palavras do sensei, você tá... Isso é muito fácil a gente estimular isso. Mas o quanto que a Amanda está... Quer dizer, eu, como estou incentivando a Amanda, como eu, Léo, estou aqui nesse momento fazendo a minha vida. Como eu estou colocando em prática a questão de eu estar estudando, de eu estar fazendo meu daimoku, de eu fazendo minha meditação, de eu colocar em prática essa filosofia budista, que é muito difícil, porque aqui a gente está falando somente a parte teórica. A parte prática é com vocês que estão aí nos assistindo. Se você estiver colocando todos esses princípios em prática na vida de vocês, cara, que legal, que lindo, você está fazendo a melhor coisa da sua vida. Mas se você não está, repense, porque esse é o momento da gente fazer isso. Esse é o momento da gente criar na nossa vida essa prática individual, para depois você ir para a prática altruística. E a verdade é que se você gastar muito tempo nesse seu aprimoramento pessoal, você vai entender como é uma bobagem cobrar os outros, né? Ah, Porque você vai entender que, sabe, só você realmente pode mudar, né? E é esse o comprometimento. Você vai tentar só ser um agente positivo ao invés de apontar o dedo ou cobrar. Que, assim, não sei, pela minha experiência, cobrar as pessoas de maneira geral não dá um é resultado muito horrível. bom, né? Não dá um resultado muito bom. Você pode conversar numa boa e apontar um caminho e falar, ó, eu fiz assim, mas de maneira geral as pessoas ficam reativas, na defensiva, Sim, ou sim, chateadas, enfim, né? sim. De maneira E depende. geral, não tem isso. E aí você acaba criando uma hierarquia que às vezes nem existe, né? Não Sim, existe essa sim. hierarquia, Sim, sim. perfeito, perfeito. E cria também até, dependendo do estado de vida da pessoa, naquele momento que você vai cobrá-la, é, acaba trazendo para ela um sofrimento muito grande, né? Sim, Porque ela não vai entender o que você está falando. Porque por mais que você queira o bem dela em falar, ah, faça isso, faça aquilo, siga aqui, siga ali, a gente precisa ter a empatia, porque talvez aquela pessoa só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Se você chegar ali, não cobrar nada e só ouvir essa pessoa, não dar conselho nenhum. sim. Ah, porque o que mais tem pessoas dando conselho, mas se vocês não derem conselhos e parar só, oi Amanda, eu tô aqui. Nossa, eu tô passando por isso, por isso, por isso, por isso. Léo, poxa, Amanda, caraca, que barra, hein? Pô, e como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Como é que você tá pensando? O que que você tá pensando em resolver isso? Como é que você tá? Aí, se ela te der uma abertura e falar o que que você acha, aí já tá sacado. Só que o que eu acho, Amanda, que é uma questão de inspiração. Você falou tudo. E como que a gente pode fazer com que a pessoa, né, para o momento que a gente passa sai de discípulo e passa a ser mestre. É quando você começa a inspirar a vida do outro. O que que você acha? Sim, acho que é muito mais fácil, né? As pessoas que me inspiram não são. Tem a questão da atitude também, né? Acho que a rede social ela dá essa ideia muito falsa. E quando você conhece a pessoa e você vê ela colocando alguma coisa ali e você sabe que a realidade é bem diferente daquilo ali, ela tá vendendo uma coisa, né, que é falsa, assim. Perfeito, Acho que perfeito. a inspiração é muito mais válida. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito nesse aprimoramento individual, assim, Sim, né? sim, Em reavaliar e alimentar aquilo que está dentro da gente, né? perfeito. As melhores coisas que estão dentro da gente, porque a gente sabe que os 10 estados de vida, que você já deve ter tratado aí, estão Já. aqui dentro, né? E então a gente tem que todo dia, e acho que isso é um ponto importante para esse momento que a gente está vivendo. Todo dia a gente tem que viver um de cada vez e todo dia pensar o melhor e se esforçar no melhor. E alguns dias são horríveis, sabe? Para mim, segunda-feira, que foi o dia que teve a morte do Aldir Blanc, do Flávio Migliaccio, para mim Nossa, foi um dia horroroso, assim, horroroso. E aí, nesse dia que for horroroso, chore, sabe? Chore, fique mal, porque é isso, faz parte, entendeu? Vai ter um dia que vai ser é horroroso, realmente. importante.
Sim, Exatamente. E aí outro dia outra coisa, outra história, entendeu? sim, E se perfeito. esforçar e trabalhar nesse aprimoramento, assim, que é diário. Sim, O budismo é sim, uma prática diária, né, de água perfeito, corrente, para a gente continuar perfeito, sempre. Então, acho que é perfeito. isso, assim, não você ser rigoroso e ser compromissado com você mesmo, mas ser um pouco mais generoso com o outro também, né? Perfeito, perfeito. Pensar que aquela É pessoa ali exatamente ela isso. tá sofrendo também, ela tá passando por dores também, que muitas vezes ela não fala, mas ela tá. Sim. Então ter simpatia, né? Eu tô fazendo aula online, por exemplo, além de estar trabalhando, tô fazendo aula online de francês. E aí você vê que às vezes Ah, é. a professora tá assim, desgastada, assim, porque dá aula em mais de um lugar, dá aula para adolescente, entendeu? Então a pessoa entrou na sala, ela já tá assim, cansada, entendeu? Então, é você saber que aquela pessoa tá passando por isso também, entendeu? Sim, sim, sim. Ter empatia e pensar, e vamos fazer um dia de cada vez. Às vezes eu tô mal, às vezes eu tô bem, e aí quando eu tô bem eu vou ajudar o outro. Às vezes eu tô mal e alguém vai me ajudar. E a gente vai, enfim, diariamente se esforçando, fazendo essa prática para continuar esse compromisso que a gente tem com nós mesmos e com o resto do mundo. Perfeito, perfeito. Quando a gente começa a fazer essa parte de inspiração, né, de inspiração é ótimo, da gente inspirar o outro, quando a gente começa a inspirar o outro, que a gente passa essa parte de empatia, que a gente vai caminhando por esses lugares assim, né, de, de perceber o outro, essa mágica, eu não sei se isso com você acontece, Amanda, mas provavelmente deve acontecer. Você se sente tão bem, gente. Você se sente tão mais leve, tão mais tranquilo. Só que o que a Amanda disse é muito incrível a gente perceber. É necessário o sofrimento. Eu não me lembro se foi ontem ou antes de ontem, mas numa live agora, né, essa semana, eu falei isso, Amanda. Até postei no meu Instagram que diz que o problema também é vida, também Sim, faz parte da vida. A gente claro. precisa entender que eu sou triste, eu também tenho uma parte da tristeza. E ela Uhum. faz parte de mim, e que ótimo que ela faz, porque sem a tristeza eu não tenho alegria. A gente não tem. Já pararam para pensar, gente, que se você. A gente só tem noção do objeto, a gente só tem noção do objeto porque existe o espaço vazio? Porque se não existisse o espaço vazio, não existisse o objeto. Oh, olha que loucura. Então, é no sentido porque a gente precisa perceber o contrário sempre, assim, né, que a gente fala de par, né, céu, inferno, tristeza, alegria, enfim. Então, a gente precisa entender esses pares e que são necessários, porque e eu acho que a tristeza, ela nos dá a base para a gente ser feliz. Porque sem passar pela tristeza, você está alegre por quê? Você está feliz por quê? Ah, porque eu ganhei, eu comprei o meu carro. Beleza. Para você ter comprado o seu carro, você tem que ter trabalhado. Você tem que ter sofrido, você tem que ter ralado, você tem que ter juntado dinheiro. E isso foi um percurso de luta, de, entre aspas, de sofrimento, que a gente chama no budismo não sofrimento de sofrer, de problema, de sofrimento de passar por. Uhum. Então, quando a gente entende isso, a gente fica, caraca, que legal. Então a gente começa a dar valor a essas questões da nossa vida e a gente fica assim muito mais perceptivo e aceitando essa questão que somos imperfeitos. Outro dia uma pessoa falou comigo assim: você deveria equivocadamente, pelo meu ponto de vista, é claro, mas equivocadamente a pessoa falou assim: você precisa começar a se ouvir mais, porque você fala muita coisa bonita e talvez você não está colocando isso em prática. E aí eu parei para pensar o seguinte, eu falei, cara, e que bom, assim, se ela teve essa percepção, talvez ela estava olhando um defeito dela em mim, né? Mas Aham. o que eu percebo nisso, assim, e que bom que ela está enxergando que eu preciso ouvir cada vez mais o que eu tenho falado, porque
eu preciso me mudar mesmo. Eu não quero ser perfeito. E não sou perfeito. A partir do momento que eu aceito isso, eu fico tão mais leve de eu falar com a pessoa, é verdade, menino, você tá certa. Porque o pior pessoa é aquela que acha que tá ali falando aquelas coisas, fazendo todas aquelas, né, as orações, meditações, e que para ela tá suficiente aquilo. E que ela não precisa de se perceber e se mudar a cada dia que passa. Então é melhor morrer, porque você já evoluiu tudo que tinha que evoluir. Para que você está nessa terra? Uhum. Sim. Né? A gente vai abrir para pergunta? Tem isso ou não tem? Tem, super Tem? tem. Já estamos na hora. Menina, já tá, Amanda, nem percebi. Caraca, Eu olhei aqui agora, aí eu vi. Queria saber perfeito, se tem. Eu não perfeito. lembrava se tinha pergunta, não, mas tem, então tá Tem, bom. tem, tem. Pessoal, por favor, coloquem aqui agora as perguntas de vocês, se vocês têm alguma dúvida, que a Mandinha vai responder, porque ela é ótima. Podem perguntar. Enquanto eles estão colocando aqui, vamos ler aqui os comentários, Mandinha. O Vamos. Rodrigo Serpan colocou assim: talvez ela estivesse se refletindo, talvez ela estivesse agindo assim sem praticar o que diz. Exatamente, pode ser uma questão também, Rodrigo, é exatamente isso. Porque muitas vezes a gente só joga no mundo que tá dentro da gente, né? Exatamente, é exatamente isso. É. E se for também um reflexo, ó, e se for uma questão minha, cara, eu fico muito feliz, porque me deu um toque para eu perceber um pouco de mim, né? Uhum. Gente, pode perguntar, gente. Podem. Ah, aqui, ó. O Rodrigo está perguntando qual o significado do tema, que ele chegou atrasado e perdeu. Fala, Amandinho, o que significa esse termo em japonês? Jigyo Keta, na verdade, a gente está falando sobre a prática individual, é nada mais, nada menos do que os dois tipos de prática budismo, que é a prática individual e a prática altruística, né? Então, a prática individual é o Gongyo, o Daimoku, a participação nas reuniões, a nossa dedicação ao estudo, e a prática altruística é a gente fazer visita, reunião de shakubuku, explicar para as outras pessoas o que é o budismo. Assim, simplificando, é isso. Exato. E olha o que a Antônia colocou aí, Amanda. Eu não consigo ver, eu consigo ver? Ah, não, ela colocou assim, ó. Já a Antônia, que é uma grande amiga, ela tá todos os dias aqui comigo. Aí ela fala assim: Aham. já falei, liga para o Instagram e peça 2 horas de live. Ela é incrível, cara. Ela tá todo dia aqui, ela vem mandando os directs e falando que como isso tá, essas lives estão fazendo uma mudança na vida dela. Antônia, É, obrigado, minha querida. que Parabéns bom. para você, tá se aceitando isso, né, Amanda? Isso, obrigado pela audiência, né, É, de estar aqui. verdade. Daqui a pouco eu tenho que inventar um bordão pra mim, né? Tipo um beijo do gordo, uma coisa do tipo. Você tem que inventar, tem que fazer a sua marca. É, verdade. Verdade. Oi, porque daqui a pouco eu vou ter que. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estamos aqui nesse canal. Já vou Essa é treinando. essa é a primeira live que eu fiz na vida. Assim, Ah, é? de Instagram, eu nunca fiz. O pessoal, tanto é que Ah, um que monte de, lindo! eu acho que um monte de amigo meu entrou porque falou assim, cara, o que a Ana tá fazendo, sabe? Será que ela ligou sem Ah. querer e tá fazendo Deve estar engraçado aí. Ah, que maneiro. Ontem eu conversei com a Yohama. Ela tá até online aqui conosco. A Yohama, ela contou Uhum, uma história incrível ontem, Amanda, falando sobre a transformação do impossível, que ela não podia engravidar e ela engravidou. E ela, uhum, só que assim, é uma história incrível, vale a pena vocês verem. Gente, tá lá no meu canal do YouTube, vai lançar, vai estrear, né? Sempre assim, a live termina hoje, aí no outro dia ela fica disponível no meu canal às 19 horas, lá no YouTube. Aí ela conta, uhum. Mandinha, essa história incrível. Então, assim, e ela também é a primeira vez que ela fez a live. E ela é uma Ah, é? atriz. Ela é uma atriz que faz novela e tudo. E ela contou essa história. Falou, Léo, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu faço uma live com você. Eu falei, gente, estou adorando isso. Ah, o Cleverson falando aqui, ó. Vocês mandaram muito bem. Gratidão. Obrigado. Ah, que bom.
Que bom. Cissa, está ótima na sua primeira live, Amanda. Olha! Muito obrigada. O Rodrigo Serpan tá falando que tá te adorando. Ah, obrigada, gente. Tá vendo? E, gente, olha, vou falar um pouquinho da Amandinha. Ela, essa menina é incrível. Ela consegue sintetizar um princípio do budismo que é complicadíssimo. Ela consegue sintetizar em, assim, vou exagerar um pouquinho, em 3 frases. E que você fica assim, de cara, de boca aberta, porque ela fala tão bem, você fala, caraca, que sacada incrível que ela teve com esse princípio. Então, Mandinha, você, como sempre, é uma mulher incrível, eu te admiro muito pela sua centralidade, pelo seu controle emocional e por você colocar essa prática do budismo tão intensamente na sua vida que dá para ver, inclusive ouvindo os seus relatos. Então, assim, eu só te agradeço por ter a sua amizade, por você confiar em mim e estar aqui na sua primeira live. Obrigada. Saiba que é recíproco. Ah, obrigado. E eu queria só encerrar dizendo uma frase que Por favor. ele é um escritor nigeriano. O nome dele é, eu não sei se eu vou falar corretamente, tá? Mas o nome dele é Tá. Chinua Achebe. E ele fala essa coisa sobre o otimismo, ele fala que é bom a gente ser otimista não de uma maneira vazia, mas de uma maneira significativa, que é pensando, eu tô nesse mundo e eu tenho um papel a cumprir aqui. Então, como roteirista, uma pessoa que escreve, eu penso isso também. Eu penso em escrever histórias que não sejam só de desespero e tristeza, que parte, mas que eu tenho que propor uma outra possibilidade de vida ali. Perfeito. Então, que a gente possa ser isso na vida uns dos outros, né? Ser esse arco-íris que a Maya Angelou falou e ser otimista no sentido de eu estou aqui, então eu vou fazer o meu melhor e desempenhar o meu papel para que esse lugar aqui seja um lugar mais legal do que ele é hoje, entendeu? Perfeito. Que linda, que linda. E é o seu papel, né? Porque segunda-feira a gente falou sobre Kosenrufo. E Kosenrufo é fazer essa paz mundial. Mas que mundo é esse, né? Uhum, É o sim, seu mundo. Então, ter o arco-íris, ser o arco-íris na vida de alguém, por menor que seja a sua ação, você está fazendo já o Coceru, você já está fazendo a paz mundial. Porque sim, como a sim, gente entende que tudo é interligado, se eu estou fazendo bem a uma pessoa, eu estou sendo arco-íris na vida dessa pessoa, eu estou fazendo a paz mundial, sim, exatamente, exatamente. né? Isso. Ó, a Cássia também falou aqui que ela É minha também, que ela mãe. tem muito. Ah, que lindo! Ela também tem muito orgulho de você, Mandinha, que lindo! Ai, Ei, ai. Cássia, obrigado por essa vida incrível dessa mulher que você criou, que você trouxe pra gente. Muito obrigado, viu? Essa mulher é incrível. Que educação que você deu para sua filha. Ai, ai. Mandinha, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Eu que Obrigado agradeço. mesmo. Eu que agradeço uma oportunidade de estudar, de me aprimorar e de dividir com os outros, né? Você dividir com os outros é sempre uma experiência muito legal, assim. Legal saber, acho que sim, se a gente tocou o coraçãozinho de uma pessoa, já valeu estar aqui hoje, assim. Então, obrigada pela oportunidade, Léo. E, enfim, boa sorte pra gente, né? Obrigado, querida. Eu desejo o dobro para você. Que você é uma mulher incrível. Isso, então, Gente, obrigada por todo mundo aqui. Beijo. beijo, querida. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Vocês aqui, obrigado pela audiência, como a Edia está me ensinando. E obrigado por vocês estarem aqui conosco, porque é muito bom e porque o único objetivo dessa live é isso, é aquecer o coração de todos vocês. Então, amanhã eu vou estar aqui com uma outra pessoa, a gente vai estar falando sobre um outro tema, sobre um princípio do budismo, e então vem acompanhar a gente às 18 horas, tá? Se vocês quiserem que a Amanda volte, já sabe, hashtag volta Amanda. Ai, ai. Tá, minha querida, um beijo grande, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, gente. Beijão. Tchau, tchau. Até. Fiquem bem. Obrigado, Amandinha. Obrigada a Tchau, você. tchau. Tchau, tchau.
Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Antônia, Clefson, Cissa, Rodrigo, Érica, todos vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Até amanhã às 18 horas, espero vocês e, por favor, divulgue essa live para geral, para que a gente possa sempre estar aqui com pessoas para aquecer o coração.